Olá, boa noite a todos vocês. São 7h30. Estamos acompanhando aí o ingresso dos nossos colegas advogados para a exposição de hoje do nosso grupo de aprimoramento e discussão de casos práticos. Hoje, honrados com a presença do Procurador Federal, Dr. Fábio Rodrigo Vitorino. Doutor, deseja esperar mais alguns minutos para iniciarmos? Quer ser pontual? Como que o doutor prefere prosseguir? Você manda. Estou Eu não às mando tuas nada ordens. aqui, a casa é sua, eu só estou segurando a porta aberta aí para o pessoal entrar. Mas a casa é sua, por favor. Podemos começar? Podemos começar. Então, vou iniciar fazendo a sua apresentação. Dr. Fábio Rodrigo Vitorino, para quem ainda não conhece, ele é procurador federal, coordenador de conciliações previdenciárias da Procuradoria Regional Federal da Quarta Região. Foi um dos grandes nomes que acompanhou, que encabeçou o nosso último mutirão aí de conciliações previdenciárias. Isso não faz parte do mini currículo que ele me passou, eu que estou acrescentando, mas é um trabalho que merece ser aplaudido e repetido, né, doutor Fábio? E hoje vai conversar conosco aí sobre esse tema de extrema relevância, falando dos acordos na visão da Procuradoria e nos brindando aí com seu conhecimento, com a sua experiência e também trazendo aspectos práticos para nos auxiliar não só na nossa advocacia, mas também no melhor diálogo da justiça entre as instituições, INSS, advocacia, poder judiciário, para que todos em sistema de cooperação possam auxiliar os segurados a conquistar o direito ao seu melhor benefício previdenciário. Então, com a palavra, doutor Fábio, por favor, fique à vontade. Bom, primeiro quero agradecer pela oportunidade, dizer que eu estou aqui não como procurador, mas estou aqui como colega, como um parceiro aí para que corre tanto quanto vocês para resolver o processo o mais rápido possível. Pô, prazer, a Marcela me chamou aqui desde um tirão, né, Marcela? Do ano passado, fim do ano. E na hora eu topei e falei, pô, maior prazer estar aqui e vou dizer que estou aqui como colega para falar do. Não vou ensinar ninguém, não vou passar conteúdo teórico. O Marcelo perguntou: mas vai ter algum material? Eu falei: não, Marcelo, eu vou falar, não posso escrever. Então, não vou ensinar ninguém a advogar, não vou ensinar ninguém direito previdenciário. Eu vou só passar uma visão que poucos têm, que é uma visão de bastidor, de procuradoria, de judiciário, de parceria mesmo, de colaboração, como a Marcelo disse no início. Então, é uma honra estar aqui. Estou dizendo, falo aqui com. Não falo só de coração, mas falo com números. O Paraná só tem gigante. Eu tenho certeza que todos que estão aqui são gigantes da conciliação. Eu tenho um dado aqui, separei para a gente começar, que prova isso. Vou compartilhar minha tela rapidinho. Não pretendo compartilhar muita tela, só vou isso aqui. Se a gente pegar no projeto 9 Dias, todos conhecem, em 2025 a gente pode ver que o Paraná é, sim, líder, não tem nem comparação com a nossa quarta região. Nada contra os outros estados, mas fica difícil segurar o Paraná nessa pegada. Né? Mais de 60% dos acordos ofertados pelo projeto 9 Dias, e não foram poucos, foi destinado ao Paraná. E isso é fruto dessa parceria que a gente tem com o Judiciário, com a OAB. Eu sempre brinco que aqui tudo dá certo. Tudo que a gente testa, tudo que a gente inventa aqui dá certo. Né? Então é o nosso playground aqui que a gente brinca de fazer o bem. Então, e se a gente pegar 2026, esses números eles se repetem, não tenho eles atualizados, mas eu vou trazer uma coisa. Esses números eu apresentei para o tribunal, o TRF4, para estimular as varas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina a se inspirarem no Paraná para aumentar o número de acordos. Então a gente pode ver que a pegada é sempre a mesma. Janeiro, nós temos esses números, a discrepância continua ali. Fevereiro, mesma coisa. Paraná aqui, março, abril. Isso aqui dá para ver bem, ó. Se eu avançar aqui um pouco, a gente pega o mês de abril. Está desatualizado porque eu apresentei na correção deles, mas só para mostrar, se a gente pegar essa pizza, esse gráfico de pizza, a gente vai ver que
O Paraná está sempre acima de 60%, né? Chegou até 65% ali no mês. Então, na média, dos, de todos os de 2026 e de sempre, o Paraná está ali entre 62% a 64% dos acordos apresentados no 9 dias. Então, assim, é diferente, né? A gente não precisa. Os números, eles falam por si. Como é que eu faço para parar de compartilhar? Eu acredito que ali naquela mesma seta tem um para. Aí, Aí, parou. fechou. Então, gente, eu vou passar pelo processo inteiro, do início até o fim, até a tão esperada RPV. E aí eu quero que vocês perguntem, se possível, abram as câmeras aí para a gente ver o rosto de cada um. Sem censura, podem perguntar abertamente e a gente vai passar pela visão da Procuradoria. Eu vou passar algumas dicas, algo que vocês podem fazer para otimizar o trabalho, para colaborar com os acordos. Então, eu vou começar com o ajuizamento da ação e já com a classificação do processo. Queria mostrar uma coisa aqui para vocês que eu acho que pouca gente conhece. A gente trabalha com uma plataforma que chama Sapiens. Vou compartilhar o meu aqui, de novo, mas é legal para vocês verem isso. Aí, às vezes, vocês olham e falam, pô, a Procuradoria trabalha no EPROC, tem documento de Word, mas não. Esse aqui é o Sapiens, ó. É a nossa mesa de trabalho. E aí, a classificação da ação, quando vocês vão ajuizar, é o que nos guia aqui. Por exemplo, o advogado escolher reajustes e revisões não é tão producente. Por exemplo, esse processo aqui, se ele fosse uma atividade concomitante, ou se fosse qualquer outra revisão específica, quanto mais específico vocês forem no assunto, melhor é e otimiza o fluxo, seja da procuradoria, seja do judiciário. Por quê? Porque quando eu vou trabalhar, eu venho e filtro aqui, por exemplo. Vou trabalhar hoje, eu vou fazer as híbridas. E aí eu estou sem híbrida na caixa, mas aí todas as híbridas aparecem aqui. E assim com todos os benefícios. Eu estou com esses benefícios meio atípicos aqui, mas eu tenho perdido aqui nas minhas pastas. Então, a classificação da ação, às vezes a gente pega classificações genéricas, tipo concessão de benefício, alguma coisa, influencia nisso aqui, porque quando eu for trabalhar, eu vou separar aqui deficiente, idoso, pelo assunto. Então é aqui que a gente peticiona, é aqui que às vezes a gente nem abre o EPROC, porque todo o processo está aqui, ó. Aqui a gente pega inicial e vai a gente peticiona por aqui. Então precatório, essa ação já começou com precatório? Pô, que bom. Acho que não. O fato é, a inicial está aqui, todos os eventos do EPROC está aqui. Então a procuradoria ela trabalha aqui, ela não trabalha lá na tela do EPROC. Óbvio que tem colega que abre a tela do EPROC porque é mais rápido. Nosso sistema não é tão bom. E aí abre o EPROC para consultar e peticiona ali. Mas a classificação da ação já dá direção ali no pontapé inicial da ação. Então, sempre tentem ser mais específico possível ali, porque isso vai fazer diferença na análise aqui e lá na análise do judiciário. E agora vamos falar sobre a inicial. Sobre a inicial, é impossível eu não falar com vocês sobre petição inicial sem falar sobre inteligência artificial. Não tem como fugir, os dois estão associados. Por quê? O TRF tem, a Procuradoria tem, imagino que vocês também têm. Sistemas de inteligência artificial que facilitam o processo. Esses sistemas eles têm um objetivo em comum. Alguém se aventura a dizer qual que é o objetivo da inteligência artificial do Judiciário e da Procuradoria? Podem abrir o microfone aí, gente, é uma conversa. É otimizar fluxo de trabalho, dar vazão a processos, acelerar a produtividade, iria por esse caminho. Alguém discorda? Quer acrescentar alguma coisa aí? Todos os projetos de inteligência artificial da Procuradoria, eles visam uma coisa: acordo, conciliação, redução de demanda. Todos. Nós temos projetos excepcionais que leem o processo inteiro, nos traz um relatório e a conclusão do relatório é: cabe acordo ou contestação. Estou dizendo isso para a Procuradoria. Agora vou dizer para o Judiciário. O Judiciário tem uma agora que é fantástica, uma CAIA, se eu não me engano. Ela também lê o processo
E dependendo da configuração inicial ali, ela já gera aquele despacho de encaminhamento por 9 dias com essa perspectiva. Cabe acordo? Cabe, ela gera o despacho. Não cabe acordo? Não cabe. Então ela já diz por que não cabe acordo. E aí, nos bastidores, o 9 dias começou assim. A gente tinha uma lista de matérias que a gente podia fazer acordo e a gente passou para as varas. Ó, a gente pode fazer acordo nisso, nisso, nisso e nisso. Se for assim, 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 pode encaminhar. Nesse caso, a gente não pode fazer acordo. Essa é a base dos 9 dias. Por trás é assim. Ah, por que o meu processo não foi por 9 dias? Pode ser que não tenha entrado nessa seleção prévia que a gente passa os parâmetros para eles. Então, o que a inicial ajuda? Gente, não é entendimento da TNU, não é entendimento da legislação, é prova. Seja para as nossas inteligências artificiais, seja para do judiciário, aquela lista de documentos na inicial é algo assim que facilita, mas muito, muito. E trabalhem com aquela ideia de que o INSS reconhece, o INSS e Procuradoria. E o INSS é administrativo também. 7 anos e meio a partir de um documento válido e sem impedimento no CNIS. Então, aquela. Ah, Fábio, eu trabalho com conciliação desde 2020. 2020, a Procuradoria, até hoje fala, eu escuto. O pessoal da Procuradoria fala, eu não vou fazer acordo, não vou fazer acordo do trabalho do juiz. E aí eu escuto as varas falando, eu não vou fazer acordo, eu não vou fazer o trabalho da Procuradoria. Vou ficar listando documento para fazer despacho, para encaminhar para eles. Isso é trabalho deles. E aí agora, com a tramitação ágil, o advogado tem que preencher a TA lá, né? Eu escutei de advogado, eu não vou preencher documento, coisa nenhuma, isso é trabalho do juiz, imagine. Então essa visão retrógrada, ela existe, infelizmente, mas não é o que a gente persegue. Então, o que eu dou de dica para vocês de inicial, se eu pego uma híbrida, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no meu Sapiens é filtrar todos os meus processos de híbrida. Eu já sei as regras da híbrida, eu já sei os entendimentos sobre a híbrida. A única coisa que eu quero saber, de cara, o NB, a DIB, o período e a prova. É o pontapé inicial da inicial. Depois, se vocês quiserem escrever. Mas se isso estiver bem descrito ali, além de facilitar o nosso trabalho, isso vai guiar a análise da IA, que é uma realidade e não tem como a gente fugir dela, né? Que a IA ela vai analisar a inicial e vai analisar os documentos. Se a inicial já trouxer um rol preliminar, ela vai partir para a análise dos documentos com base naquele rol inicial. Então, importa? Importa. Faz diferença? Faz diferença. Então, eu pego às vezes aquele formulário da tramitação ágil e está lá, o período do documento, o período tal, 1980 até 1991. E aí eu vou ver a lista de documentos, está lá. Certidão de casamento, ano, sei lá, 1960. Certidão de nascimento, ano, tá, 1980. Certidão de, sei lá, casamento tal. Certidão de casamento de quem? Certidão de casamento do pai qualificado como lavrador em 1980. Certidão de nascimento do irmão cujo pai foi qualificado como lavrador em 1991. Certidão de casamento da autora cujo marido foi qualificado como lavrador em tal. Tragam esse algo a mais, que isso vai fazer diferença, seja para fins de acordo e seja para fins de procedência, porque é muito mais fácil o juiz se convencer de um caso ali que está redondo, já na petição inicial, bem delimitada, com períodos especificados, períodos controvertidos. Às vezes eu pego o processo aqui, e isso é legal falar. Toda proposta de acordo que a gente faz, a gente tem o seguinte pensamento. A SEAB consegue implantar isso? Então, às vezes, eu pego uma petição aqui, inicial genérica. A simulação do INSS deu tanto e o segurado tem 15 anos, ele tem direito à aposentadoria. Tá. Se eu mandar esse acordo para a SEAB, ela não vai implantar. Então, eu sei porque eu já apanhei demais disso. No começo do projeto, lá em 2020, primeiro mês de trabalho, eu levei porrada de tudo quanto é lado. Eu comecei, tinha medo de fazer acordo, né? Na época o acordo não era tão assim. E aí eu fazia os acordos fundamentados, eu copiava ali cópia dos documentos, tá? E eu justificava, eu vou averbar esse período, no caso que o PPP diz isso, e lá no LTCAT tem isso. E aí eu colava tudo ali, aí comecei a soltar esse tipo de proposta, comecei a levar porrada dos advogados. Acho que os advogados olharam e falaram, que é isso? Tomado com o trabalho Pô, como assim? Acordo? Isso aqui é pegadinha, não dá. Superamos a fase dos advogados, entrou a fase da SEAB. SEAB com dificuldade de implantar e eu devolvia todos os meus acordos. Eu falei, cara, isso aqui não vai dar certo nunca, mas não vai dar certo. Não tem jeito, dá certo.
E aí o meu parceiraço que começou o projeto comigo, doutor Alexandre Zanin de Campo Mourão, falou, calma, calma que vai dar certo. Nós vamos resolver. E aos poucos nós fomos e fomos mudando, modificando os modelos, sempre em prol disso. A SEAB vai implantar. Beleza, o que a SEAB precisa para implantar? Então, uma petição inicial genérica, eu não sei qual período eu vou pedir para a SEAB averbar. E aí vai chegar o SEAB, ele tem direito. Ela, beleza, você tem direito, mas qual período que está errado aqui? Qual que é o período controvertido? Então, fixem sempre período controvertido, porque se a gente for fazer a proposta de acordo, a gente vai ter que trazer um período. A não ser que seja alguma revisional, alguma outra coisa. Mas, de regra, nós vamos ter que, para conceder o benefício, a gente vai ter que ver onde é que o INSS errou e onde é que o segurado tem razão. Então, período controvertido é algo assim essencial. Eu imagino que as sentenças, faz muito tempo que eu não lido com sentença, mas eu imagino que as sentenças sigam a mesma lógica, né? Intimação para o advogado para especificar qual que é, porque senão não implanta. Então, nós temos que ter essa visão lá adiante. Sobre a petição inicial, pode falar, Marcelo. É legal essa ponderação que o doutor está fazendo, que até em outra oportunidade aqui no grupo de aprimoramento mesmo, nós tivemos reunião com a Simone Pedroso Xavier, do Núcleo de Conciliações da Justiça Federal aqui em Curitiba. E ela trouxe algumas dicas práticas para a advocacia de pequenas colocações que a gente pode inserir na nossa petição inicial e que facilita muito o trabalho do outro lado do balcão. Porque aqui na advocacia a gente tem que manter uma luta, penso, esse é um posicionamento meu, não da OAB, que fique bem claro, mas no sentido de que a gente não pode transformar a petição inicial em um formulário. Em um formulário não cabem todas as especificidades de cada problema humano, são vidas ali do outro lado, né? Os números são importantes, a gente está lidando com problemas em massa, é importante melhorar a operacionalização disso tudo, dar vazão a essas questões, otimizar o trabalho, mas ainda são vidas individuais e a gente não pode perder essa faísca de sensibilidade. Mas pensando também na defesa do direito dessas vidas individuais, o que a gente pode fazer aqui para comunicar melhor com os outros lados, né, dessa relação? Uma dessas ponderações foi uma tabelinha ali no começo dos fatos, em que a gente possa resumir o NB, a DER, se for o caso, DIP, data de início do DIB, DIP e DCB, se for o caso, motivo do indeferimento e períodos controvertidos. Isso ajuda demais, assim, e todas as nossas petições iniciais aqui do escritório começam com isso, com esse resuminho. E daí, em seguida, sim, vem a parte fática, esmiuçada, com print de documentos e etc., que é a parte ali do trabalho que o advogado tem que desenvolver, de fazer um bom storytelling também e fazer ali a boa conexão disso com a melhor aplicação do direito. Mas também tem esse facilitador. Então, penso que nessa chegada da inteligência artificial de forma mais agressiva, que a gente está percebendo agora na advocacia, na procuradoria, no judiciário, no INSS, a gente vai ter que lidar com isso, sabe? De preservar aí essa humanidade dessas vidas que são individuais, mas ao mesmo tempo aproveitar esse recurso que é tão rico e que não tem mais volta, veio e vai ficar e só vai aprimorar para dar melhor vazão mesmo para os trabalhos. Eu sou suspeito em falar de social, porque projeto social de conciliação é comigo, né? Não recuso um. Então, história de vida, para mim, faz toda a diferença do mundo. Aí você falando sobre os prints, eu comecei a pensar agora. A gente sabe que esses LLMs de hoje são, mas a gente tem o poder de influenciar um LLM, né? Se a gente dizer que a certidão de casamento e colocar o print dela lá, eu imagino que na cabeça louca do LLM ele vai falar, opa, né? Aqui tem um que a mais. Então, nós temos esse poder de influenciar, né? Dar esse prejuízo para a inteligência artificial que vai passar por aquele trecho da inicial. Então, é bacana a gente manipular isso. São as regras. Temos que nos adaptar a elas. Mas concordo contigo, gênero, número, grau e a história do segurado, ela só não importa mais do que o rol de documentos, porque o rol de documentos é o caminho mais rápido de eu ajudar o segurado. Então, junta tudo no pacote e façamos o bem. Sim, o rol de Legal. Sobre a documentos petição conta a história inicial. do segurado. Oh, oh.
Cara, eu pego cada coisa aqui que vocês precisam ver. E assim, a gente atende com maior felicidade no coração. Às vezes, o juiz me liga na audiência, Fábio, tem um caso aqui que a senhora está precisando muito, e, pô, tá, não sei o quê. Falei, pô, peraí, eu já vou analisar o caso agora, segura ela e o advogado aí que nós vamos fazer o acordo e homologa já na audiência. Então, assim, faz diferença, não tem como dizer que não, né? Então, nós, principalmente nós aqui da Procuradoria como servidores públicos, a gente tem que ter esse cunho social, essa função social que é agregada ao nosso trabalho. Alguém tem alguma dúvida sobre o inicial, quer trocar alguma ideia? Eu já vou passar para o próximo. Não? Acho que Tá. dá para seguir. Certo. Ajuizado a ação, o processo vai para vara analisar a petição inicial. O que acontece nas varas? Como a gente está em contato. Algumas varas, elas direcionam as iniciais para a secretaria. A secretaria ela vai analisar formalmente a inicial. Não faz análise de mérito, não faz análise de acordo, nesse pontapé inicial. Só que o projeto no 9 dias ele foi entrando nas varas de uma forma, foi invadindo o trabalho, que os juízes começaram a mudar a formação das varas. Já na petição inicial, a maioria das varas elas já colocam análise de mérito e de viabilidade de acordo. Então não é mais só análise de secretaria formal, se a procuração está ok, se tem comprovante de residência. Eles já analisam ali no pontapé inicial se cabe acordo. Para quê? Para evitar a citação. Outras varas mantêm a secretaria e essa análise é feita lá no despacho saneador, depois da contestação do INSS. O projeto 9 dias ele foi desenhado para que essa análise de acordo seja feita já no ajuizamento. Só que com o passar do tempo, com a necessidade gritante do judiciário, seja em processo concurso para sentença, seja em falta de audiência, a gente falou, pode mandar em qualquer fase do processo. Não temos essa restrição. Preferencialmente, a gente quer que vocês passem essa análise já para o início para evitar a citação e a gente tentar resolver o processo ali. E, gente, é bonito resolver o processo 1, 2 dias depois do ajuizamento. Fala sério. Eu tenho processo. Cara, eu tenho processo, sentença homologatória, sei lá, 3, 4 horas depois do ajuizamento. Eu fico imaginando, eu já contei essa piada várias vezes, fico imaginando o advogado ligando para o cliente. Mas como? Eu assinei a procuração ontem. Falei, pois é, está aposentado. Pô, eu acho que deve ser uma cena. Eu queria ver, juro. Então tá, nessa análise, o que o judiciário vai fazer? Vai ver se é caso de acordo, se é uma daquelas matérias que a gente pode fazer acordo, e ele vai elaborar o despacho fundamentado, arrolando esses documentos. Se tiver na petição inicial, não preciso nem dizer que eles vão usar essa lista de documentos ali, né? Da petição inicial. Se tiver no formulário da TA, da tramitação ágil, eles vão gerar um ato ordinatório, e esse ato ordinatório ele vai escrever os documentos e os períodos controvertidos e vai intimar a gente com 9 dias. O gatilho para contato com o núcleo de conciliações da PRF4 é a intimação de 9 dias. Então já vou dar outra dica. Se vocês forem fazer uma contraproposta de acordo, eu ia falar isso lá, mas já vou adiantar. E ver que a vara intima a procuradoria com prazo de 5 dias, 10 dias, 15 dias, esse processo não cai para o núcleo de conciliações. Então, ele vai ser analisado por um colega e pode ser que não tenha afinidade de acordo que nós temos. Então, às vezes, vocês precisam falar com o núcleo de conciliação, pede para a vara, seja na petição, seja em ligação, intima com 9 dias. Daí vai cair lá no pessoal que quer fazer acordo. Essa é a realidade. Então, esse gatilho é a base de tudo. Seja em qualquer fase do processo, se quiser submeter o processo ao crivo da conciliação, com essa análise especializada, é o prazo de 9 dias. Vocês sabem por que tem aquele ato? Vocês falam assim, tem já o painel previdenciário, né? E depois tem um ato ordinatório. Esse ato ordinatório foi um jeito que a gente acertou com o tribunal, na época que eles estavam criando a tramitação ágil, porque o nosso Sapiens, na época, ele não lia o painel previdenciário. E daí que surgiu a necessidade do ato ordinatório. Então, vocês podem ver que tem o painel previdenciário juntado e na sequência tem o ato ordinatório. Porque o nosso Sapiens não reconhecia o painel. E daí surgiu esse ato ordinatório. Algumas varas já fazem o despacho fundamentado, algumas até adiantam, cabe proposta de acordo esse período é suficiente para aposentar, remeta-se para o INSS. Então, a análise da vara é basicamente essa. Não tem como, nós não temos perna para absorver despacho de uma linha. Por exemplo, já tivemos várias varas que recebem o processo e intimam-se o INSS no prazo de 9 dias. Só. O processo chega até nós não temos perna. Por quê? Nós atendemos mais de 65 varas hoje na quarta região.
E todas as 65, de regra, elas fazem o despacho listando os documentos, seja dos documentos da inicial, seja os documentos da TA, ou seja os documentos que o servidor ali fez, ou o juiz, no caso. Então, nós não temos condições de atender despacho de uma linha. Nós precisamos do período controvertido, precisamos da lista de documentos. Essa é a única exigência. Intimado o INSS, daí vem a nossa análise. Posso avançar? Alguma dúvida? Tá. As nossas... Nós temos algumas inteligências artificiais que passam nessa hora e elas focam em um dado que muitas vezes não vai para o processo, que são as nossas consultas. Então, assim, tem um projeto sensacional da Procuradoria que chama Fluxo Inteligente, que o processo chega, disparou uma intimação de 9 dias, ou disparou uma citação, tem várias automações que disparam várias consultas, que juntam no Sapiens para a gente. É ali que a gente vê dossiê previdenciário, é ali que a gente vê o dossiê patrimonial dos bens da pessoa, é ali que a gente vê a remuneração do cônjuge, são nessas consultas. Então, essas consultas, uma delas em especial, não pode ir para o processo por uma cláusula de confidencialidade lá entre a AGU e a Receita Federal, Ministério da Fazenda, sei lá. Mas ela nos fornece o dado. Então, a Procuradoria, primeiro de tudo, ela vai analisar essas consultas. Identificou que tem documento, identificou que não tem impedimento, o núcleo de conciliações, vocês já devem saber a fama, ele faz acordo mesmo, não tem jeito. Nós temos aqui um dado interessante para vocês de bastidores. Lá no comecinho, em 2022, quando o projeto virou ele regional, pegou a terceira região, eu comecei... o projeto nasceu em 2020 no Paraná. Em 2022 ele foi para a quarta região toda. E esses 2 anos que nós passamos no Paraná é o que, na minha opinião, justifica os números que eu apresentei lá no começo. A discrepância de atuação. Nós somos mais velhos, mais experientes nos acordos. Então, nós paranaenses estamos à frente. Eu acredito que seja por isso. Sei lá, não tenho conclusão quanto a isso. Eu comecei a soltar relatórios. Então, nós temos números das varas e números dos procuradores. Então, assim, todo mês, a Ana Silvia, não sei se ela está aqui, ela faz o relatório dizendo, Campo Mourão mandou tantos processos, nós mandamos tantas propostas de acordo, 17ª de Curitiba, em cada vara que tem no projeto 9 dias, recebe um relatório. Esse mês vocês receberam tantos processos e nós mandamos tantas propostas de acordo. Só que tem um detalhe interessante aí. Eu mando todas as varas. Uma vê a produção da outra. E aí, uma vendo a produção da outra, fala, nossa, o que o Vitor Zanin está fazendo lá em Campo Mourão? Ele está mandando recebendo tanto acordo assim. E aí elas se interessam e se motivam. E aí eu fico botando uma contra a outra e é o maior legal. No começo era, como nós, eu tenho que bater, Campo Mourão recebeu 100 propostas de acordo esse mês e não sei o quê. E de procurador também. Tem cada procurador do núcleo de conciliação, nós temos o controle mensal. Você analisou tantos processos e realizou tantos acordos. Seu índice de acordo é 70%, 80%. Eu já adianto que nós trabalhamos agora com a média, esse era o meu sonho, gente, quando a gente começou, a média de 80% dos processos que chegam no 9 dias voltam com proposta de acordo. Isso incluindo todos os procuradores. Então, assim, é uma equipe especializada e é uma equipe que está aqui para fazer acordo. Vai analisar o processo, o objetivo é sempre ali. Resolver o processo o quanto antes, fazer uma proposta de acordo cuja SEAB consiga implantar para não ter problema no cumprimento, e depois nós vamos falar de cumprimento e eu vou também passar uns outros macetes. Mas tenham em mente o seguinte, não tem má fé da Procuradoria, de jeito nenhum. A gente quer resolver o processo. E se a gente erra, a gente conserta, a gente arruma, né, passa por cima do nosso erro para fins de resolver o processo. Eu faço acordo em cumprimento de sentença, por exemplo, que não dá tempo, não fecha tempo. Fábio, já fiz acordo para salvar um processo, que a gente estava lá na sentença homologatória, averbando um pedido, um período que não estava na inicial. O processo foi lá para a sentença, e a gente viu que a pessoa tinha direito a uma conversão de tempo especial por enquadramento, estava na CTPS, estava no PA, o INSS teve a oportunidade de analisar, não estava na inicial, e a gente inseriu esse pedido para que ela pudesse fechar o tempo e se aposentar, para salvar essa boa-fé do autor e do advogado em aceitar o acordo e todo o trabalho, né? O judiciário teve o trabalho de filtrar o processo, nós tivemos o trabalho, o judiciário homologou,
vocês aceitaram e foi até lá, pô, por que não salvar? Não faz sentido a gente perder o processo lá. Então, se chega processo aqui lá na frente, a gente faz de tudo para salvar o acordo. Esse é o nosso objetivo. Não nos interpretem mal e desconfiem que isso aí é pegadinha, alguma coisa do gênero. Não é. As pegadinhas que eu recebo dos advogados aqui são sobre a minuta de acordo, e aí eu dou mais um salto. Já passamos pela inicial, passamos pelo filtro do judiciário, um despacho, já passamos pela análise prévia ali da procuradoria, e agora nós vamos para a minuta de acordo. Essa Doutor, minuta. Oi, desculpa, antes de ir para a minuta do acordo, tem uma pergunta vai. aqui no chat da doutora Bruna Letícia Oliveira. Ela está perguntando se as intimações feitas na competência delegada com 9 dias também são encaminhadas para esse grupo de conciliação. Não são, infelizmente. Não são. Nós tentamos parcerias com alguns juízes, assim, mas competência delegada a gente sabe que é complicado, né? É um pouquinho mais dificultoso porque não é especialidade dos juízes. Então, não, é só Justiça Federal. Um detalhe aqui, o núcleo de conciliação, então, isso aqui talvez vai elucidar alguma coisa para vocês. Nós temos competência em praticamente toda a procuradoria. Então, tem um balcãozinho da conciliação do 9 dias, lá no cumprimento de sentença. A procuradoria ela é dividida por setores, por exemplo, ação com averbação de tempo especial, vai para um setor. Tempo rural, vai para outro setor. Tempo urbano, outro setor. Pensão por morte, outro. BPC, assim por diante. Então, cada setor desse tem um balcãozinho, a gente botou um balcãozinho da conciliação lá. Então, tirando o benefício por incapacidade, sabe os processos de benefício por incapacidade mesmo? Esse eles têm o grupo próprio deles, que tem o jeito de atuar deles, que eles fazem o acordo na citação. Mas com exceção do benefício por incapacidade, na Justiça Federal, qualquer matéria está incluída na competência do núcleo de conciliação. Em qualquer fase, o 9 dias funciona. O gatilho funciona. Então, seja em cumprimento de sentença, seja em intimação na ata da audiência, seja no despacho inicial, usou 9 dias, beleza. Ah, Fábio, mas eu tenho alguns processos de revisional que vocês não fizeram acordo e tal. Revisional é uma exceção. Ele não estava no desenho original do 9 dias. Por quê? Porque revisional tem umas regras muito específicas de acordo. Por exemplo, vamos fazer o acordo da atividade concomitante. É muito macro. Então tem que ter uma autorização específica. Nós perdemos e vem a autorização específica. A partir de agora pode fazer acordo com atividade concomitante. Ótimo. Aí eu recebo, por exemplo, o processo que estão discutindo lá, o artigo 26 da emenda, e nós não temos autorização para fazer acordo. Por quê? Porque são processos em massa. Então, esses processos que não dependem de análise de prova, eles precisam dessa autorização. Então, nós somos um pouco amarrados em acordo revisional. O que a gente faz aqui de monte, que nós temos autorização explícita? Atividade concomitante, aquela inclusão do auxílio acidente nas aposentadorias, seja a PTC para incluir no cálculo, ou seja, a aposentadoria rural por idade para somar. As trabalhistas, nós temos autorização para fazer acordo a partir do requerimento de revisão, depois daquele tema do INSS. Então, vocês podem ver que a revisional ela é um pouco mais restrita no acordo, justamente por esse efeito multiplicador. Nós não temos análise de prova ali. Nós temos discussão de direito. E discussão de direito precisa de autorização para fazer acordo. Então, às vezes, nós não temos essas autorizações. Acho que é isso, né? Posso avançar? Teve uma outra aqui? Sabe quando que nós fizemos bastante acordo na competência delegada? Agora, recente? O 9 dias, gente, ele é meio, sabe, pintou alguma maluquice aí, o primeiro a ser acionado é o 9 dias. Teve o problema em Rio Bonito, cidade do Tornado, é isso, né? Rio Bonito. Teve a situação climática lá, e no fim de semana a gente já começou a se movimentar, o pessoal do Justiça Federal, o pessoal da Comissão da OAB, e o pessoal da Procuradoria, e nós encabeçamos um mutirão, e daí a gente, pô, fizemos um limpa lá na vara de Laranjeiras, eu acho, não me engano. Nós fizemos bastante acordo lá, o juiz até estranhou, não sabia o que fazer com os acordos. E aí a gente falou com ele e tal, e a gente alinhou lá, expedir as RPVs, as ordens de implantações, tudo. Mas para vocês terem ideia, o SOS Chuvas, que foi aquele desastre que teve no Rio Grande do Sul, qual foi a base para aquele mutirão que nós mandamos 5.000 propostas de acordo para o Rio Grande do Sul? Por 9 dias. 9 dias foi o embrião ali. Então, assim, a gente tá dentro de tudo. A gente usa o 9 dias para fazer teste, fazer, por exemplo, tem implantação automática.
sabem, do BI e do BPC. Quem que testou essa implantação automática? Eu e o Dr. Alexandre Zanin. O que nós fizemos? Nós vamos assinalar os quadros aqui. Na sentença tem os quadros, eu vou falar disso depois. Mas vamos fazer os testes. Então, assim, se tiver alguma coisa diferente, que é para ajudar a celeridade, que é para ajudar o segurado, 9 dias, aqui na quarta região, pode ter certeza que tem um dedinho dele ali. Então, o objetivo, no começo, o cunho social é o que nos motiva e é o que nos direciona, né, nesse trabalho. Posso avançar para as minutas? Por favor. Minuta de acordo. O que eu recebo de questionamento de advogado? Primeiro, o valor dos atrasados. Vocês viram que nós tivemos que botar uma tabela feia pra caramba lá no final da minuta, né? É horrível aquilo. E aí eu recebo, às vezes, questionamento. Mas como assim? Aquele cálculo não é desse processo. Vou explicar como é que surgiu aquilo. No começo, eu ia lá no site da Justiça Federal do Rio Grande do Sul e fazia o cálculo no braço ali. Só que com o aumento de volume, vejam, eu comecei fazendo 20 acordos por mês. Hoje nós batemos 3.000 acordos todo mês. Então, a perspectiva é que a gente chegue a 45.000 propostas de acordo esse ano. Ano passado a gente passou de 35. Então, com o aumento de volume, a Procuradoria criou aquela tabela. O que que é aquela tabela? Tem lá a competência, janeiro de 2026. Nós calculamos os atrasados da DIB até o dia 15 de janeiro de 2026. É o meio do mês ali. Aquele é o valor dos atrasados calculado. E aí a gente pega lá uma DIB. Lá no dia 1º, a gente tende a aumentar um pouco o valor dos atrasados. E aí a gente pega uma DIB lá no dia 30, a gente tende a diminuir, arredondar para baixo o número de atrasados. A tabela é do mês inicial até o dia 15 do mês que está ali como parâmetro. Então é um pré-cálculo feito mês a mês e ali tem o valor médio. E aí a gente usa aquilo lá que é mais fácil. Hoje aqui tem automações que a gente só digita o mês, ela já puxa o valor. Então aquela tabela feia de atrasados é isso. A base dela é o dia 15 do mês da DIB, até a DIP, que é pré-fixada. Uma coisa que eu escuto bastante aqui é a cláusula que a gente diz lá, caso o autor não conte com tempo suficiente. Isso aqui a gente vê bastante. Qual que é a visão da Procuradoria? Na prática, tá? Sem rodeios. Se eu vou fazer um acordo de aposentadoria por tempo de contribuição, eu dou uma olhada no período reconhecido, vejo o que eu vou reconhecer e faço ali meio por cima. Eu não entro lá naquele site que simula se tem direito ou não, porque não dá tempo. Né? Inteligência jurídica, alguma coisa assim, não lembro. E aí eu vejo, passou de 35 anos, deu um espacinho para o pedágio ali, beleza, eu mando acordo para concessão. Por quê? Eu espero que vocês, do outro lado, vão ver se aquele acordo é interessante para o cliente e vão lá falar, opa, peraí, isso aqui não fecha o tempo com que o INSS ofertou. Eu preciso de mais um pouco. E aí faça uma contraproposta, se for possível a gente aumenta. Mas esse ônus de conferir se tem tempo ou não, alguns juízes faz, alguns processos a gente consegue fazer e alguns processos a gente precisa de vocês. É a colaboração. Alguns juízes eles já incrementaram no despacho a simulação da planilha inteligente lá. Então a gente sabe que com aquele período vai completar o tempo. Mas é sempre bom ter o cuidado de vocês também para aceitar o acordo quando vê que fecha o tempo, né? Porque se não fechar, a gente tenta se ajeitar. A Procuradoria não faz acordo com tempo rural antes dos 12 anos. Eu fiz um acordo com tempo rural antes dos 12 anos, que estava lá no cumprimento de sentença, não sobrou, não deu tempo, e a única forma de salvar o acordo, como eu disse, era reconhecer alguns meses ali antes dos 12. Não tive problema e fiz o acordo. Não vou ser mandado embora por isso. Mas, de regra, nós não fazemos acordo com antes dos 12 anos. Então, essa cláusula é exclusivamente para quê? Para que se chegar lá na SEAB e não tiver tempo suficiente, pô, vamos negociar, vamos tentar reafirmar a DER, vamos tentar acrescentar um período que não foi reconhecido antes, a gente tem essa liberdade. Sobre reafirmação da DER, o que eu digo? Reafirmação da DER é outra coisa que questiono bastante da proposta de acordo. Tem lá, o INSS poderá reafirmar a DER até a data do indeferimento administrativo. O INSS e SEAB. A SEAB pode ir lá na implantação, ver que não fechou a DER, ela já faz a simulação até o indeferimento. Se deu, ela fala, olha, não fechou na DER, fechou aqui no indeferimento, nós implantamos aqui. Qualquer coisa manda de volta. Nós, da Procuradoria, no processo judicial, nós podemos fazer acordo até o indeferimento e depois do ajuizamento. Então, veja, se a gente for optar por uma DER reafirmada para depois do ajuizamento,
nós temos que fixar ela antes. Por quê? Porque a SEAB não vai fazer isso de ofício. A SEAB vai fazer só até o indeferimento. Se for depois do ajuizamento, independentemente do dia, pode ser qualquer dia, desde que o processo judicial esteja em trâmite. Então, às vezes o advogado fala, eu queria reafirmar a DER. Para quando? Ah, para quando ele completar os requisitos. Aí eu tenho que falar, ó, até o indeferimento a SEAB pode fazer. Depois do ajuizamento, a gente pode fazer qualquer data. Tem como você adiantar a data que você quer? Ah, ele preenche os requisitos em 1/1 de 2026. Aqui ele vai ter a regra de pontos, ele consegue um benefício melhor. Beleza, antecipem esse dia para a gente. Por quê? Porque a gente já manda uma proposta, aquilo que eu falei, que a SEAB já vai cumprir. Então, toda reafirmação da DERA a gente pede, beleza, qual é a data que você quer? Fechou a data, tá ali. A gente já formaliza a proposta de acordo e tocamos o barco. Outra coisa que a gente recebe de questionamento sobre as minutas, a tabela, o tempo, algum erro material, sabe? Erro material vocês podem alegar com aquele cuidado de que se for intimar a procuradoria para corrigir erro material de tabela, de minuta, sempre 9 dias. Não intimou com 9 dias, liga na vara, peticiona no processo, fala, usa os 9 dias, o gatilho. Erro material, então vocês fiquem lá. Às vezes a gente pega a resposta de acordo que fala lá assim, mas o INSS não me trouxe qual é a RMI. Ou o INSS não trouxe qual que é o valor dos atrasados nas propostas ilíquidas. Gente, não tem como calcular o valor da RMI. Se eu falar que é uma RMI X e a SEAB for implantar e falar, não, é a RMI Y, dá um rolo no processo que vocês nem imaginam. É óbvio que a gente vai querer sempre o mais vantajoso, né? E se tiver algo que a gente possa fazer para garantir o mais vantajoso, a gente vai fazer. Então, o argumento que a gente vê dos juízes e o nosso é: se a sentença for de mérito, a gente não vai antecipar RMI e valor de atrasados. Então, o acordo também não vai com RMI. Então, nós não temos condições de calcular RMI. Por quê? Porque só Deus sabe o que acontece na SEAB, né? Então, vai para a SEAB e lá na liquidação de sentença, se vocês não concordarem com a RMI, aí sim vocês podem impugnar e falar: ó, tá errado, eu calculei aqui, deu tanto, a SEAB considerou esse salário de contribuição, essa regra, mas ele tem direito a essa. Então, lá vocês têm o campo aberto e tem, mais uma vez, o 9 dias como gatilho para ajuda nesses casos. Valor de atrasados também a gente não tem condições de adiantar porque a gente depende da RMI. Eu não posso pedir simulação de RMI para a SEAB. O motivo não preciso nem dizer, né? A SEAB não consegue nem implantar os benefícios, imagina simular RMI. Então, não dá. Se a gente vê que o juiz fez isso, a gente retira a proposta de acordo, porque eu tenho ordem explícita para não mandar pedido de simulação de RMI. Então, deixa para depois que a SEAB implantar, se tiver algum problema, a gente vai. É assim nos cálculos e assim na implantação. Sobre acordo ainda, nós temos um feeling, uma regra aqui na Procuradoria, ela diz o seguinte: o acordo é devido quando, diante da inexistência de impedimentos, com base na chance, na probabilidade de êxito da demanda. Então, às vezes, vocês devem pegar processo aí, pô, mas esse aqui, ele reconheceu o tempo especial, e nesse processo aqui, na mesma empresa, ele não reconheceu. Pensem o seguinte, a gente quer resolver o processo. Às vezes, é um período curto que está duvidoso. Pode ser que a gente ganhe, pode ser que a gente não ganhe. E a gente vai aproveitar vários outros períodos que vai dar tempo para o segurado fechar. A gente inclui esse período curto, duvidoso, na proposta de acordo. Por quê? Justamente por isso, nessa probabilidade de êxito da demanda. Então, se essa probabilidade for baixa, a gente tende a fazer acordo. E aí eu uso como exemplo sujeito que trabalhou em hospital ali, uma atividade meio, fim, que seja, ali uma pessoa que serve o lanche lá no hospital tal, e o período é curto. E ele tem vários outros períodos em que é devida a especialidade. Eu não vou deixar de fazer o acordo, ameaçar uma não aceitação por causa desse período curto. Eu vou incluir esse período curto, curto mesmo. É diferente de um caso, mesmo período, mesma profissografia, de 25 anos de tempo especial. Entenderam? Esse 25 anos pode fazer diferença para nós ali. Então, esses períodos duvidosos, esses períodos que a gente tem chance de ganhar, são consideráveis, aí a gente tende a não fazer acordo. Então, às vezes, vocês pegam essa probabilidade de êxito, por exemplo, já fez com que eu fizesse acordo em sentença de improcedência, em grau recursal. O INSS ganhou a ação, o juiz da turma me intimou para acordo. O 9 dias não funciona na turma recursal, tá? Em grau recursal ele não funciona, o gatilho.
A juíza entrou em contato comigo e falou: vou intimar. Isso aqui é um caso que vocês fizeram um acordo lá e tal. Eu sabia que ela ia reformar a sentença. Fiz um acordo ali. Por quê? Probabilidade de êxito. Então, é dessa probabilidade que vocês veem. Ah, o período X foi incluído e o período Y na mesma empresa não foi. Então, tenho essa questão em mente aí. Doutor, Oi. pergunta. E essa probabilidade, ela também tem impacto, ou se não tiver, qual que é o critério definidor de oferta de pedido de desconto sobre os atrasados? Tem casos que a gente vê a proposta de pagamento de 100%, outros de 95%. Como que é esse critério? Hoje nós temos orientação nacional para fixar o pagamento de atrasados em 95%. Ah, vocês podem fixar em 100%? Podemos. Lá no início dos 9 dias, eu tinha como regra o seguinte: eu até vou falar uma outra palavra aqui. Quanto maior a cagada do INSS, menor o desconto. Era isso que eu tinha em mente. E às vezes a gente pega alguns casos que, meu Deus, o INSS infelizmente avacalhou. E a situação da pessoa pô, eu reconheço ali o 100% e bola para frente. Sabe? Eu me sinto desconfortável em descontar 5% daquela pessoa. Então, assim, em regra, nós temos orientação nacional. Toda proposta de acordo tem que ter 95%. Os nossos modelos, eles são nacionais. Os nossos modelos, sabem como foi construído os modelos? Lá no começo, esse modelo hoje é nacional. Por exemplo, o modelo de aposentadoria por tempo de contribuição, com averbação de tempo especial, ele é nacional. A Procuradoria do Brasil inteiro usa ele. E eu tive sorte de ter contato com os coordenadores nacionais e falar, ó, isso aqui não dá certo. Isso aqui a gente já fez um modelo, no nosso modelo local, a gente precisava dessa cláusula. E aí a gente foi moldando essa questão justamente para visar a implantação. Então a gente sabe que a gente precisa de uma cláusula de resguardo ali, que se não der tempo, nós vamos negociar de novo. Não vai ser implantado. A gente sabe, por exemplo, eu já fiz proposta de acordo que a segurada não tinha idade para aposentadoria por idade. E, pô, idade é um requisito objetivo. Não tem como, né? Ah, nesse caso aqui eu vou flexibilizar. E aí o juiz falou, não, meu amigo, vocês fizeram um acordo, agora implantem. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? E aí eu falei, pô, preciso de uma cláusula, caso preenchido o requisito idade, será implantado. Caso não será, a gente reafirma a DER para a data que implementou a idade. Então, esses detalhezinhos que a gente foi errando, a gente foi mudando, consertando na proposta de acordo para evitar futuros erros. Então, esse Uhum. da idade eu lembro até hoje, não sei o que que deu, deve ter implantado, sem idade mesmo. O juiz falou, não, vocês fizeram acordo e vai. É, E foi. mas assim, como que assim, aproveitando, né, aqui esse espaço, que é uma dúvida que eu tenho. Como que o doutor vê a questão da, da proposta de acordo, olhando pela, pela, pela ótica do direito administrativo, de disponibilidade de direitos, de discricionalidade da administração, de dever de garantir o melhor benefício previdenciário a que o segurado tiver direito. Poxa, se eu estou reconhecendo que o segurado tem direito a esse benefício e eu tenho o dever legal de garantir o melhor benefício para esse segurado, por que que eu estou pedindo 5% de desconto? Né? Por que que eu estou ali pedindo na proposta de acordo, ofertando na proposta de acordo um índice de correção ou uma redução de juros e etc., que talvez numa condenação judicial a gente sabe que pode vir uma condenação melhor, em que pese tem o risco de nem vir uma condenação ao pagamento do benefício, enfim. Mas como que é o teu olhar sobre isso? Imagino que isso deve ter sido muito debatido aí nesse processo todo de criação de modelo de conciliação, e como que o doutor vê isso? Assim, formalidade não é muito o nosso forte, sabe? Aqueles princípios do direito administrativo, aqueles princípios processuais e tal, a gente eu digo que faz muito tempo que eu não abro o CPC, então não sei muito aqueles princípios lá, só estudei na época do concurso. Direito administrativo eu estudei muito, já trabalhei com direito administrativo, mas assim, a gente não faz nada de errado. É o ônus e o bônus. Então, assim, tem processo que é gritante, é o direito do segurado, só que a gente tem que pesar o ônus e o bônus. Se for para reconhecer o pedido, a gente não precisava de uma proposta de acordo, não precisava da triagem da vara. São as regras do jogo, Marcela. Eu concordo com vários casos? Não. Às vezes eu quebro essas regras? Quebro. Mas são as regras. Muitos casos a gente pode ganhar, muitos casos a gente faz acordo, a parte não aceita, o juiz julga improcedente. Muitos casos a gente oferta acordo, o juiz fala, viu, time do INSS, certeza que você quer manter esse acordo?
Então, assim, nós estamos, por exemplo, ó, isso é real, tá? Pedido de BPC. Pedido de BPC aconteceu e recente, não vou citar nomes, nada. Princípio da fungibilidade. O segurado tinha direito a benefício por incapacidade. Só que o INSS, o juiz ia dar o benefício por incapacidade, por isso que ele encaminhou para a gente. Falou, ó, com base no princípio da fungibilidade, intima-se o INSS para ponderar, para oferecer acordo sobre o benefício de incapacidade, não o BPC. Ele tem qualidade segurada e ele tem a incapacidade. Pense comigo no juiz. O juiz ele vai dar a sentença com base no princípio da fungibilidade. O bendito do procurador pega o recurso e vai falar: não, senhor, sou formalista, eu quero que não se aplique. Recorre, esse processo vai para a turma e a turma reforma essa sentença e manda descer o processo. Não é muito mais vantajoso a gente fazer um acordo aqui? Né? Para quê? Eliminar o risco do recurso? Porque, pô, nós estamos lidando com o ser humano. Então, assim, é o ônus e é o bônus. Eu entendo as regras do jogo, eu acho que não devia, mas toda a sistemática do acordo foi montada com base no deságio. Então, esse deságio era de 80%, foi para 85%, 90%, e agora está em 95%. Eu falei, pô, vamos parar, porque daqui a pouco 100% a gente não precisa fazer acordo, é só fazer uma linha, né? Reconheço, só que reconheceu, ó, outra experiência aqui, reconhecer o pedido, o processo entra na fila para sentença, porque o juiz tem que sentenciar, demora. O acordo ele já vai pré-programado, aqueles quadros, vocês sabem por que serve aqueles quadros da minuta de acordo? Tem o quadro com 3 colunas, por exemplo, Sim, uma imagino aposentadoria por tempo. que eles conversem ali com o sistema da justiça para facilitar a sentença homologatória. Isso. A implantação automática do BI, lá no INSS, ela foi programada para fazer aqueles 3 quadros. Então, assim, todo mundo critica, fala que é feio, mas lá no INSS precisa ter os benditos 3 quadros para implantar automático. Perfeito. E aí nós moldamos a proposta de acordo. O tribunal moldou a tramitação ágil para quê? Porque eles digitam uma tag, é, quadro, acordo, sei lá, ele já puxa aqueles 3 quadros da proposta de acordo para a sentença e nessa tag eles já geram a implantação. E aí a tramitação ágil avançou para as aposentadorias. E aí nós tivemos que trazer as 3 colunas para cá. Mais uma vez, quem que testou isso em 9 dias? Eu e Zanin, Zanin, vamos testar com 2 colunas? Não, não puxou. Zanin, vamos testar com um X aqui? Não, não puxou. Implantação automática do BPC. Zanin, vamos testar. Cara, tá muito feio isso aqui. Vamos tentar assim. Não, não implantou. Tem que ser assim. Então, beleza. Chegamos no denominador comum, falou, ó, proposta de acordo, para ela funcionar, tem que ser assim. Para o tribunal conseguir migrar esse quadro para a sentença, tem que ser assim. E aí a gente foi moldando. Então é tudo ali um fluxo, né? Entrou no fluxo de acordo, a proposta de acordo com três colunas, o advogado entra e aceita a proposta de acordo, né, na fase. Isso já gera uma minuta pré-preenchida para o juiz, só homologar, com o quadro, que já gera automaticamente um pedido de implantação para a SEAB. Tudo ali em questão de minutos. Então, por isso é importante, quando for aceitar a proposta de acordo, lançar aquela fase específica lá de aceitar a proposta de acordo. Por quê? Porque daí dispara a automação. Se você coloca uma petição comum, eu aceito a proposta de acordo, beleza. O servidor tem que ir lá, abrir, falar, esse aqui é um caso de acordo. Mandar concluso para a sentença. Aí a sentença não vai ter, então, a importância de reconhecer aquela fase específica ali. Certo até aqui? Certo. Aqui no grupo da comissão, eu mandei ali para o pessoal falando que nossa reunião está acontecendo agora, convidando quem não pôde participar hoje para assistir amanhã pelo YouTube, pelo canal do YouTube da nossa Comissão de Direito Previdenciário. E uma das nossas colegas mandou a pergunta aqui se esse ano teremos projeto 9 dias, se teremos novos mutirões de acordo previdenciário, se tem previsão disso. Ah, tem que ter, né? Não, não podemos passar, né? Tem que ter. Pô, tô devendo um até hoje em Santa Catarina, que nós não fizemos lá, mas o Paraná é o Paraná, não tem jeito. Minha coordenadora vai ver isso aqui e vai me matar. Tô devendo 4 Karine, se você assistir isso aqui depois, amanhã eu vou te mandar os 4 minutos e nós vamos fazer um no Paraná, mas depois a gente conversa sobre isso. Tem que ter, pô. Imagine. Legal, e vamos fazer esse encerramento na OAB, a casa de todos nós advogados, novamente. Será uma Claro. honra. Dessa vez sem limite de processo, né? Vamos. Avançamos na análise da IA, nas automações para preencher. Criei um robô hoje que chama Abel, em homenagem ao Abel Ferreira. Uma máquina de preencher minuta de acordo.
Cara, ele já puxa o valor dos atrasados, faz tudo. 5 minutos, tem 50 minutos na minha caixa. Gosto assim, então agora tá mais fácil. Bem legal. É, tá, minuta de acordo, aceitação do acordo, acho que eu já entrei, né? Naquela ideia de testar se preencher o tempo. Aqui o que eu digo para vocês? Tentem evitar a audiência, nós não precisamos de audiência para fazer acordo. Nós não queremos audiência, na verdade, a Procuradoria, vocês sabem que não tem braço para comparecer em audiência, então tentem evitar a audiência aceitando a proposta de acordo, tentem é, é, levar essa aceitação para o começo do processo, isso aí é tudo colaboração, tudo alinhamento nosso. Sobre os quadros da sentença e da implantação automática, eu já disse, cumprimento, esse nós temos bastante assunto. Chegou no cumprimento de acordo, homologou a proposta de acordo, vai para a SEAB. O que nós podemos ver lá na SEAB? RMI não concorda. Beleza, nós estamos na fase de execução. Vamos ver onde a SEAB errou e quem processos de acordo. Infelizmente, gente, eu não vou poder dar para vocês hoje uma perspectiva ou um parecer de como as coisas funcionam na SEAB. Mas o que eu posso te dizer é que sentença homologatória tem sim preferência lá na fila. A IDESIA luta muito por isso. A gente alinha com o tribunal as intimações, os prazos reduzidos, como identificar que a sentença é homologatória, para quê? Para o servidor dar preferência para a implantação de acordo. No começo a ideia era querer me matar, porque os números de acordo foram crescendo, 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 crescendo. Hoje ela já se acostumou, então ela não reclama mais não. A gente trabalha junto, adoro ela e seguimos na luta juntos, coitada. A ideia é sensacional. Defendo ela até embaixo d'água. Porque se tem uma servidora que merece respeito, porra, a Désia. Uma vez, um juiz, o INSS não implantou, vou contar essa história aqui. O, a aposentadoria especial não foi implantado. As parte da ideia não fechou tempo, não tem tempo suficiente. O juiz viu aquilo lá e falou assim: designe-se audiência de instrução com presença pessoal da IDESE. E por um acaso eu descobri isso, né? Falando com o juiz à tarde, ele falou: inclusive, hoje eu falei uma audiência com a IDESE. Eu falei: como assim, doutor? Com a IDESE? Ele é. E, nossa senhora, daí mandei mensagem para minha coordenadora. Qual que é o número do processo, doutor? Ele, peraí. Aí mandei mensagem para minha coordenadora. Tá sabendo dessa audiência da IDESE? Ela, menina, eu tô e a IDESE tá desesperada. Eu falei: cara, o que será que aconteceu? Eu vou pegar o nome do processo. Aí, ô doutor, passa para mim o nome do processo. Fui ver. A única pessoa que estava certa no processo era a IDESE. Tinha erro na inicial, tinha erro na sentença, tinha erro no acórdão da turma, tinha erro tudo. Por causa de um bendito de um período de tempo especial que não tinha sido incluído na inicial. E aí não fechou tempo. E o advogado estava contando com 25 anos ali. E aí realmente não deu tempo de tempo especial. O juiz não percebeu isso. Eu percebi isso depois de ler o processo várias vezes. E aí eu falei: doutor, segura aí, o senhor não vai embora hoje. Fica aí no gabinete que eu vou mandar uma proposta de acordo nesse caso. A SEAB é a única que tem razão aqui. Ele: sério? Eu falei: sério, peraí. Aí especifiquei tudo na proposta de acordo, coloquei lá o tempo, ó, esse período aqui, ele foi reconhecido aqui, mas não estava na inicial tal. Com esse período fecha tempo. Aí ele cancelou a audiência de conciliação e aí mandou a minha proposta de acordo para a SEAB implantar, a SEAB implantou e tudo certo. Então, assim, tem esses bastidores, essas histórias engraçadas aqui para. Sabe que eu já falei das audiências, né? Que a gente tem cada caso, por exemplo, foi um segurado aí em Curitiba, era um morador de rua, a pessoa em condição de moradora de rua e acho que ela tinha sofrido um assalto, tal, levou um tiro, não sei como é que foi direito, e paralisou metade do corpo e estava esperando o bendito do BPC dela. Aí essa pessoa chegou lá para ser atendida na vara. E aí, comoveu muita gente, né, tal, foram ver o processo dela, era um processo que não tinha estudo social. E aí estava atestado que ela era moradora de rua e tal. Eu falei: pô, não precisa de estudo social nisso aí não. Vamos fazer o acordo, segura o segurado aí. E aí ela falou: você quer que eu ligue alguma coisa? Eu falei: não, faz o seguinte, eu vou fazer o acordo. Só grava um vídeo, você atendendo o segurado, porque eu vou usar isso aí para motivar a minha equipe, né? E aí, pá, eu soltei lá no grupo dos estagiários, soltei no grupo dos procuradores, foi uma comoção, tanto na vara quanto aqui.
Então, assim, o que que nós fizemos? Nós mandei a proposta de acordo na hora, ligamos ali para o advogado, com o segurado no balcão da justiça, e fizemos um acordo ali e resolvemos o processo. Então, assim, esse contato nós temos com as varas. é, 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 Toda semana chega pedido aqui de urgência e a gente dá preferência. Se eu estiver na frente do computador, eu paro o que eu estou fazendo e faço na hora. Porque eu sei que quando eles pedem, realmente o segurado está precisando. Por exemplo, o projeto Aproxima, um projeto bem bacana da Justiça Federal, que ela vai visitar as comunidades ribeirinhas. E aí lá, às vezes tem internet, às vezes não tem, e aí a DPU vai, a juização ali na hora, meu celular está aqui. Chegou o caso lá, às vezes ele me manda foto do segurado, me manda um vídeo do segurado e a gente faz o acordo ali na hora. A DPU ajuiza a ação, eu já faço a proposta de acordo, tá todo mundo lá, eles já homologam lá e já vai para implantação. Então, assim, nós temos essa proximidade fomentada com essa questão social, assim, então a gente está sempre lá. Voltando a falar de cumprimento de sentença. Às vezes eu recebo o processo aqui, ó, não deu tempo, só averbei o tempo rural. Primeira coisa que eu vou ver, a contagem da SEAB está certa? Porque se eu vejo que a SEAB não considerou algum período ali, alguma contribuição extemporânea, se eu vejo que o erro está na SEAB, eu já não pergunto, eu já mando a petição direto para a SEAB. Ó, a contagem não considerou esse período está regular no processo administrativo, manda de novo para implantar. Às vezes eu não encontro. Às vezes eu vou, olho, não tem erro, não tem o que fazer. Segunda coisa, reafirmação da DER. Eu tento reafirmar a DER para qualquer dia. O primeiro dia que é segurado implementar os requisitos, a gente vai reafirmar a DER. Justamente por aquilo. Porque a gente prioriza salvar o acordo, a gente valoriza o trabalho de todos os integrantes do processo que lutaram para ter o acordo realizado e homologado. Então, o que a gente puder fazer para salvar, a gente vai fazer. Por exemplo, um colega meu mandou uma mensagem essa semana. Eu falo, você lembra bem das regras de aposentadoria proporcional? Eu falei, rapaz, não tenho a mínima ideia quais são as regras. Não, tem um caso aqui que eu acho que vai dar aposentadoria proporcional. Eu falei, não, vamos lá no planilha inteligente lá, vamos ver se dá aposentadoria proporcional. Deu aposentadoria integral, reafirmando a DER. A gente mudou a proposta de acordo ali na liquidação de sentença mesmo e bola para frente. Então, assim, cumprimento, tenham em mente isso. Primeiro, erro, se vocês forem impugnar, não implementou tempo. Tentem trazer já alguma prévia solução. Ó, não implementou tempo, mas a SEAB não fez isso. Se ela fizer, dá tempo. O que tiver no nosso dispor, se não for nada. Eu disse para vocês que nessa fase de cumprimento eu já botei período que não estava pedido na inicial. Então, assim, se tiver chance de implantar, a gente vai implantar. Isso aí vocês podem ter certeza. Agora, se não tiver de jeito nenhum, aí não tem o que fazer, daí vai ter que ser a averbação. Só que fiquem à vontade para peticionar. Eu falo lá, olha, eu analisei tudo, eu fiz a planilha inteligente aqui, não fechou tempo. Eu pessoalmente não. Se o juiz encontrar alguma chance de aposentar, ou se a parte autora encontrar alguma chance de aposentar, manda de novo que nós vamos mudar. Então, assim, nós temos essa consciência de que se tiver o que fazer, a gente faz. Reafirmação da DER, erro da SEAB, e acho que é basicamente isso aí que a gente tenta. Às vezes os advogados propõem algumas maluquices aqui e a gente vai e faz. Por exemplo, eu peguei um caso já bem emblemático. Era um caso desses de pedido não contido na inicial. Foi para a turma. A turma extinguiu o processo porque o pedido não estava na inicial. Eu pensei comigo, falei, olha, o período é controvertido. O que ele vai fazer? Ele vai ajuizar uma outra ação, incluindo o período. Esse processo ele demorou para terminar. A ação do juizado já não é mais uma ação do juizado, vai ser uma ação ordinária. Ele vai ajuizar com base no mesmo pedido administrativo, uma ação ordinária, que nós vamos ter que pagar honorário, só por causa desse período que não constou na inicial. E o segurado tem direito a esse bendito desse período. Uma dica: adivinha o que eu fiz? Fiz o acordo. Por quê? Porque eu sabia que isso aí ia gerar um novo processo, uma nova condenação, ela ia levar todos os períodos que ela já levou nesse processo, e a diferença ia ser esse período aqui. Ah, mas a turma anulou o processo? A turma não tem a visão que eu tenho. Probabilidade de êxito da demanda. Ia ser um novo processo, trabalho para todo mundo, ia demorar anos, ia ter condenação em honorário, juro, e a DER ia ser a mesma. Pô, sejamos práticos, né? Então,
Por isso que eu disse que formalidade não é muito o nosso forte aqui. Fiz o acordo e, assim, resolvemos o processo, todo mundo saiu feliz. Beleza. Eu não sei se o juiz da turma descobriu, né? Se ele descobriu, lascou, mas tudo bem. Não tem problema. É, gente, eu acho que esse é o fluxo. Passei por tudo. Minha Legal, lista aqui. Falei dos legal. relatórios, IA, a IA para fins de acordo. Acho que é isso. Agora eu queria que vocês perguntassem aí, pô, abre a câmera aí, vamos conversar. Nem que se for contar a história aí nesse restinho de coisa. Isso aí, pessoal. Vamos participar. Vi que estamos aqui também com a presença da professora Fernanda Helene, que também já foi nossa palestrante aqui no grupo de aprimoramento e discussão de casos práticos. Feliz em tê-la conosco, doutora Fernanda, doutora Veridiana, doutora Bruna, todos vocês aqui presentes. Vamos compartilhar aí a experiência de vocês com os acordos, aproveitar para tirar dúvidas que tenham, por favor, fiquem à vontade. Aqui a doutora Viridiana colocou no chat excelentes dicas, a IA é realidade, otimização para todas as partes. E realmente muito interessante a gente saber que está sendo utilizada aí para otimizar a pesquisa por acordos viáveis, por processos de acordos viáveis. Aqui, doutora Fernanda Helene, ótimas colocações. Parabéns, Mar. Conheci o doutor Fábio em um evento em Cascavel, Paraná, quando conheci o projeto 9 Dias. Doutora Fernanda Helene, ela é de Cascavel, mas tem uma atuação aí bem ampla, né? Que extrapola bastante a região dela e que legal que já tiveram a oportunidade de se conhecer. Ai, excelente. E existe aí uma perspectiva de possibilidade de ampliação do projeto 9 Dias, de acordos, nessa etapa que o doutor está desenhando, está idealizando, para além dos benefícios que envolvam reconhecimento de período rural, união estável em pensão por morte, de repente alguns períodos que são menos discutidos de atividade especial também, como que está sendo desenhado esse projeto de próximo mutirão. Tá, o próximo tirão não pensamos ainda, né? Porque se me pegar desprevenido. Sobre as matérias que a gente faz acordo, é legal dizer. Geralmente, valoração de prova, o procurador tem a possibilidade de optar pelo acordo ou não. Ali, pô, isso aqui, para mim, está comprovado que a pessoa preenche o requisito de miserabilidade do BPC. Essas fotos aqui me convenceram. Então, o procurador tem essa. Por exemplo, o BPC, o que a gente tem em mente para fazer acordo? Já vou começar a abrir um pouco as regras do jogo aqui. Parte da procuradoria defende aquela ideia de 1/4 do salário mínimo e nada mais que isso. Nós, aqui no Núcleo de Conciliações, já temos uma visão um pouco mais relativizada. A gente, a Procuradoria nos deu autorização para fazer acordo cuja renda está entre 1/4 e 1/2 do salário mínimo, desde que reste comprovado a miserabilidade. E aí é uma análise subjetiva de valoração da prova do procurador. Nós não podemos fazer acordo se passa de meio o salário mínimo. Isso passou de meio não tem como, salvo alguma relativização com medicamento, ali, alguma coisa, né? Uhum. Aí tudo bem, a gente considera isso aí e faz o acordo se passar de meio. Mas de regra, se não tiver nada, passou de meio, a gente não pode fazer acordo. E esse entre 1/4 e meio, a gente avança tranquilamente, desde que comprovada a miserabilidade. Como é que é comprovada a miserabilidade? Aí o estudo socioeconômico entra com força, principalmente as fotos, sabe? Então as Uhum. fotos ali, elas ditam muito os acordos em BPC. Fábio, e nos casos que não tem estudo social no BPC? Se o INSS reconhece administrativamente, alguns juízes não fazem o estudo, com base naquela súmula lá da TNU. O que nós vamos Uhum. fazer? Nós vamos fazer as nossas consultas. Ver quem que está no CAD único, ver a renda de cada um, ver os bens de cada um, da família. Se a gente tiver algum argumento concreto, eu fiquei na dúvida. Embora o INSS tenha reconhecido na esfera administrativa, tem uma empresa aqui no nome do marido, por exemplo. Ou tem Uhum. 2 veículos novos aqui. Nesse caso, eu vou pedir estudo socioeconômico com base nesse argumento específico. Se eu não encontrar nada, a gente vai fazer o acordo, mesmo sem o estudo socioeconômico.
Essa é a orientação Legal. aqui do núcleo de conciliações. Então, às vezes, vocês Perfeito. falam, ah, não vou fazer acordo. Sempre que a gente pede, a gente nunca vai falar assim, ah, não, eu quero estudo. Por que que você quer estudo se o INSS reconheceu? Ah, porque eu quero. Paciência, meu amigo. Vou julgar procedente e tem que julgar mesmo. Uhum. Então, sempre com base nisso aí. Então, o procurador ele tem essa valoração. Tempo rural, tempo especial, por exemplo. Ruído. Ruído é o nosso carro-chefe aqui. Ruído, nós temos uma ampla liberdade em fazer análise de profissiografia. Então, o que eu Uhum. olho aqui? Bastante. O sujeito estava ali do lado do maquinário? Ou o sujeito trabalhava no escritório? E aí, se tiver Uhum. uma NR15 lá e tiver a prova da habitualidade e permanência, eu posso fazer acordo. Não preciso do NEM. Então tem Certo. essa, sabe, esse jogo. Não precisa estar ali em NEM, dose 1.5, ou Uhum. NEM tal. Então, assim, em matéria de prova, a gente tem ampla liberdade praticamente em todos os benefícios. União estável, Uhum. BPC, rural, especial, urbano. A gente tem essa flexibilidade. Urbano menos, né? Porque geralmente é alguma matéria ali que é contribuição extemporânea, recolhimento, complementação, indenização. O que a gente não pode fazer acordo são nesses temas que estão pendentes, nesses temas grandes. Por Sim. exemplo, o do vigilante a gente não Geral. podia fazer acordo por muito tempo. Sim. Eletricidade também não. Por quê? Porque um estava junto com o outro. Então, nesses casos, eles falam, ó, tudo que envolver penosidade, não façam acordo que nós vamos brigar. Uhum. Nós vamos esperar o resultado definitivo. Uhum. Então, tenham sempre em vista, por exemplo, esse tema do Supremo agora aí, da indenização das contribuições depois da emenda, aí a gente não pode inserir Uhum. nas minutas de acordo. Por quê? Porque precisa esperar o tema. Depois que julgar o tema, vem sempre os embargos. E aí, mais adiante, a Procuradoria, se a gente perde, a Procuradoria dá autorização. Ó, a partir de agora pode fazer acordo. Daí vem aquele limpa, né? Os varas Certo. descarregam os processos sobre Estado. E tá tudo certo. Então, Faz estamos parte, né? no mesmo barco. Então, A tenham doutora sempre em mente, valoração de prova, estamos lá. tá mais, com mais flexibilidade, né? A doutora Fernanda Helene perguntou aqui no chat, quando o doutor Fábio se refere a pequenos períodos de atividade especial ou atividade rural antes dos 12 anos, em que reconheceu os períodos, o que considerou pequeno período? Nossa, cara, que pergunta difícil. Esse dos 12 anos, faltava muito pouco pro segurado, era tipo 3 meses, um negócio assim, sabe? Eu falei, ah, não faz sentido, cara, 3 meses, pô, não tinha prova, não tinha impedimento, não tinha documento escolar, fui ver, né? E Uhum, porque de regra, nós não podemos fazer acordo antes dos 12. sim. Aí tem aquela discussão que o segurado, a criança ia para a escola meio-dia, metade do dia, o que ela produzia não era suficiente, tem toda essa discussão aí. Nesse caso, não tinha documento escolar, não estava lá e tinha prova que a família era rural de muito tempo, então fui lá e fiz. Mas nesse caso era 3 meses, alguma coisa assim, sabe? Pouca coisa. Tempo especial, o que é pequeno, é muito o conjunto ali, sabe? Às vezes tem lá, um exemplo, 7 períodos de tempo especial. Eu consigo reconhecer 4. Eu não consigo. E tem os dois ali, que é mais ou menos. O que eu penso? 4 vai no acordo. Eu vou tirar 3. Se eu tirar eu não consigo, beleza? E pode ser que até que a gente ganhe, né? Tá ali. Pô, 2 aninhos ali, cara, coloca não é coisa, não é matéria que eu tenho impedimento, sabe? Por exemplo, se for 2 anos de eletricista, eu não posso. Uhum, Agora, 2 anos que o ruído tá ali, a profissografia tá boa. A metodologia não tá aquelas coisas. Tem ali uma menção genérica, a NR15, exposição 2 horas por dia, um negócio meio mal feito, sabe? A gente vê que o problema tá no PPP mesmo. Não é má fé do segurado. Então tá ali 2 anos de ruído, pô, tá, a profissografia tá boa, a gente coloca ali, porque a gente sabe que o advogado vai renunciar a um período, 4 a gente já está indo e 2 ficou ali vamos aproveitar o fim do processo. Esse é diferente daquele caso que tem lá 15, 20 anos de tempo especial duvidoso. Esses aí a gente já meio que precisa no freio, porque pode ser que a gente ganhe, pode ser que não, pode ser que eu tenha problema com o acordo. Então é muito subjetivo, é muito caso concreto ali, sabe? Então é difícil falar uma regra. legal. A doutora Bruna Letícia Oliveira colocou aqui que estagiei por 2 anos com o doutor Alexandre Zanin, pois já possuía a intenção de atuar na área previdenciária e ver o projeto tanto pela ótica do judiciário quanto pela ótica da advocacia foi uma experiência incrível.
fora o fato de ter a experiência de aprender tanto com o doutor Alexandre e com a Juliana, pessoas excelentes e humanas em cada análise. Ouvi muito sobre o doutor Fábio na segunda vara de Campo Mourão e conhecê-lo e ouvi-lo foi uma experiência ímpar. Parabéns pelo projeto e pela aula. Obrigado, E, Bruno. Que escola, hein? doutora, escola, só Ah, passou por grandes nomes ali. que Doutora escola. Veridiana Tomé pergunta: gostaria de saber por que a Procuradoria não pode fazer o reconhecimento do tempo rural anterior aos 12 anos de idade. Qual é o entendimento? É meio que sabe, estratégia do processo ali. É muito valoração de prova. E aí a gente começou assim. Pô, o judiciário veio para cima de nós, né? Pô, cria um requisito objetivo, porque o de 12 anos ele bagunçou a vida de todo mundo. Eu estive em Curitiba há pouco tempo naquele simpósio da SMAF e eu vi o colega lá falando. Pô, cara, mas era tudo tão redondo quando era 12 anos, agora virou uma bagunça. Porque o cliente vem até o meu escritório e fala, não, mas o fulano reconheceu desde os 8 e é o que eu também quero, tal. Então, assim, a gente tinha um critério objetivo. O judiciário foi lá e relativizou. E aí eles vieram atrás da procuradoria perguntando, doutor, não tem como fixar um critério objetivo para reconhecer antes dos 12? E o meu coordenador, na época, falou, tem? É os 12 anos, a gente tinha um requisito objetivo, vocês que relativizaram. E aí virou esse negócio, não sabe até quando vai. O que eu adianto que a gente faz aqui, procuradoria? Se o INSS reconhece administrativamente, a gente não vai mexer. Passa. Tá lá. A gente não pode fazer o acordo. Mas se o INSS reconhecer, passa. Paciência. O mundo não é perfeito e estamos ali, né? Nós temos que ser práticos. Eu não posso trazer no processo e falar, ó, o INSS errou e eu quero contestar o lance dos 12. Pô, é uma discussão processual que vai. Então, por estratégia, a Procuradoria fixou isso aí. E aí a gente tem muita orientação interna que são essas estratégias processuais. E dos 12 anos é essa. Se o INSS reconheceu, paciência, é o entendimento da autarquia e bora para frente. Mas nós vamos fixar para fins de acordo no critério objetivo dos 12 anos. Então é estratégia, assim, o Veridiano. Perfeito. Uma coisinha que Acho... eu lembrei Vamos lá, aqui por favor. a gente, por exemplo, a gente prioriza muito a boa-fé do segurado, sabe? Nessa análise de caso concreto. Por exemplo, a gente pega aquela discussão antiga de indeferimento forçado, que não apresenta, hoje já pacificado, nós não temos problema com isso. O indeferimento forçado de um trabalhador rural que ingressou no INSS sem assistência de advogado, na época da pandemia, não conseguiu apresentar os documentos, sabe aquele bolo? Que, pô, não tem como penalizar. Você vê que o segurado está de boa fé. E os documentos estão tudo. Você vê que o segurado se esforçou. Diferente daquele caso, que o escritório em massa que vai lá e protocola um monte e a gente tem isso monitorado. A gente tem casos de litigância abusiva monitorados. Escritório que vai lá e ajuiza, sei lá, 100 ações e apresenta os documentos todos na esfera judicial. Então a gente tem esse feeling de, pô, a senhora é analfabeta, não conseguiu nem assinar o requerimento. Como é que essa senhora vai lidar com 102, com meu INSS? Principalmente no início, né? Juntou a época da pandemia, que virou aquela bagunça, o INSS não atendia, e aí os idosos, as pessoas com menos instrução, tiveram que acessar esse 102. Então, nessa janela aí da Covid e tal, a gente tem esse feeling de boa-fé, não punir o segurado. Então, isso é algo que meio que guia a gente ali na análise do caso concreto ali, a boa-fé do segurado. Guardem isso. Ah, legal, pessoal. Mais dúvidas, por favor, aproveitem, esse é o momento. Tem mais alguma questão? Estamos aqui hoje em menos participantes que o nosso sistema habitual, né? Que é um modelo que a gente está aplicando pela primeira vez em fazer o encontro do grupo de aprimoramento pela ESA. Então, o pessoal ainda está se habituando aí ao novo sistema de inscrições e etc. Mas tem uma avaliação muito positiva sobre o nosso encontro de hoje, porque tivemos uma boa participação do pessoal aqui presente e tenho certeza que teremos uma boa audiência amanhã também ali pelo canal do YouTube.
Temos reuniões simultâneas aqui no mesmo horário hoje, então o público acabou se dividindo um pouco. É, mas fiquei bastante satisfeita e quero mais uma vez agradecer, doutor Fábio, por disponibilizar esse seu tempo, ainda mais no contraturno aí à noite, um horário que a gente quer estar muitas vezes com a família, né? O horário do descanso que faz parte do trabalho também, e dedicar aí esse período para compartilhar tua trajetória, os teus projetos dentro da Procuradoria e compartilhar aí tantas dicas preciosas conosco é muito valioso. Doutora Fernanda Helene trouxe uma pergunta aqui no chat. Esses modelos nacionais de propostas são públicos ou internos da Procuradoria? No mais, parabéns novamente, Mari e doutor Fábio. Obrigada, Fer. Eles são públicos e são internos. O interno é uma minuta em branco. É a minuta que vocês veem lá no processo, sem NB, sem DIB e sem o período. É Uhum. tudo que está lá, só que em branco, sabe? Ali tem alguma coisa amarela, não tem nenhuma questão, não tenho problema. Deixa eu ver se eu tenho duas aqui, mas eu preenchi. São. Aí, vou fazer ao vivo. É o que vocês veem no processo sem os dados. Se tiver mais perguntas, eu tento anexar uma aqui e mostro no final. Mas, É, Fernanda, é o que você vê pode lá no fazer. processo, sem período. Sem período, sem NB, sem DIB, sem nada. Então, é aquilo lá, a minuta. O que a gente faz? A gente tem um ID, o ID da minuta, daí a gente entra aqui no SAP, junta esse ID, ele junta esse arquivo de texto editável em branco. E aí a gente vai e preenche NB, DIB, DIP, às vezes, ou o período ali reconhecido. Hoje, quando eu falei do Abel, o que eu fiz? Eu peguei uma automação que ela junta a minuta e ela coloca NB, DIB e puxa o valor dos atrasados. Então, não é IA, não é nada. É uma automação que simplesmente ela vai no dossiê, pega o NB, joga na minuta, pega a DIB, joga na minuta e calcula o valor dos atrasados ali naquela tabela, puxa ali. E aí ela faz isso em vários processos ao mesmo tempo. Assim, é só uma forma de otimizar. Mas é aquilo lá, é uma minuta feia, tudo em amarelo, que você vai lá, tira os amarelos e bota os períodos, ô, Fernanda. Não é muito bonito de se ver, não. É como se fosse um Word, sabe? Você vai lá e adapta para o caso concreto. Legal, doutor Fábio, muito obrigada. Aqui, doutora Bruna Letícia. A implantação automática atualmente está sendo utilizada em quais benefícios? Com a tramitação ágil, será ampliada para todos? Esse é um sonho, sim, nosso que, meu Deus. A implantação automática hoje ela está nos benefícios por incapacidade, desde que não seja restabelecimento. Se for concessão, ela entra. E aí a importância daquele quadrinho lá tá bem redondo, sabe? Se tiver algum problema naquele quadrinho lá, a implantação automática não funciona. No BPC, ela tá também nas implantações e não nos restabelecimentos. Se for restabelecimento, vai para o servidor da SEAB daí. Agora, se for implantação, vai direto, se tiver tudo ok com aquele quadrinho. Então, uma preocupação muito grande que nós temos é mandar a minuta de acordo nesses benefícios, de benefício por incapacidade e, e o BPC, com aquele quadrinho bem redondo, sem erro, sabe? Porque se tiver algum problema ali, se eu escrever alguma coisa diferente naquele quadro ali, nas duas colunas, se eu escrever algo diferente ali, o robô do INSS não lê. Ele vai ler só a data ali. Então, no benefício por incapacidade, aquele quadro do meio, ele só tem que ter data ali. Que é ali que vai. No BPC, tem lá o xizinho para a gente assinalar se é idoso ou se é pessoa portadora de deficiência. E se eu escrever alguma coisa ali também já era. Não implanta e vai para o servidor. Então, nós temos que ser bem rigoroso ali naquele quadro de implantação automática. Há muito já se discute, já tem tramitações para avançar na implantação automática em benefícios rurais de salário mínimo. A aposentadoria rural por idade não tem porque não tem implantação automática. Por quê? Porque não tem período para verbar e é salário mínimo. Então, assim, a IDESA mesmo já protocolou um pedido, isso está tramitando, depende de DataPrev e eu acho que pela procuradoria sai, né? Não tem problema. Mas o mais dificultoso é a DataPrev configurar os robôs dela lá para funcionar. Está em outras regiões. Eu sei que o TRF de São Paulo, qual que é o TRF de São Paulo, Marcelo? TRF1. Hum.
Acho que é um, né? Não, um Um não, ou um lá para três. Não, cima. perdão. Três. TRF3. Aham, desculpa. TRF3. Quando a gente estava testando a implantação automática aqui, foi aqui eu e o Zanin, basicamente, com a Juliana, com a Ana, com uma equipe de servidores aqui que são os cabeças, e a gente estava testando a implantação automática. E aí a IDESIA estava junto, servidores da SEAB, a gente fez ali um grupo de trabalho no WhatsApp mesmo e falou, vamos tocar o barco aqui. E a gente testava. Ah, esse aqui implantou? Não implantou. Por que não implantou? Vamos descobrir o que está errado. Aí a IDESIA ia lá e falava, ó, esse aqui faltou isso aqui, ó. Tem o tutor do menor no BPC. O tutor não veio cadastrado certo. Opa, beleza, então vamos cadastrar. No benefício por incapacidade foi a mesma coisa. Eu vi um relatório de comparações do uso da implantação automática no nos TRFs, que não é TRF, né, da região do INSS lá. E o São Paulo, que é o 3, estava um pouco a mais que a quarta. E aí a IDESIA comentou comigo, puxa vida, a gente precisava ver essa implantação automática, a gente não está aproveitando nada dessa tecnologia. Eu, implantação o quê? Implantação automática. Eu falei, como assim? O que é isso aí? Ela, não, se o benefício for assim, assim, assado, implanta sem servidor. Eu falei, não estão usando isso? Não. Eu falei, meu, como assim? Peraí. Não, para. Já montamos esse grupo de trabalho e começamos a testar nos processos de Campo Mourão, e aí chegamos ao denominador comum. Ó, agora tá redondo, tá implantando lá. Eu lembro até hoje, mandei uma mensagem pro Dr. Picaré, falei, doutor Picaré, dá uma olhada nesse caso aqui. Aí passou um tempo, mandei para ele, né, o caso, aí ele respondeu, posso te ligar? A hora que responde, pode te ligar, você já viu, né? Problema. Uhum. Não, ou é problema ou ele se interessou, né? Posso te ligar? Eu falei, claro, tô aqui. Ele falou, o que que é isso? Eu falei, cara, isso aqui é a implantação que nós estamos subutilizando. Tá rodando lá no INSS, lá na terceira região, os caras estão nadando. Ele, o que que vocês precisam para fazer isso aí? Eu falei, ó, tô testando com o Zanin, a gente vai precisar mudar um pouco da tramitação ágil, porque a homologação de acordo tem que ser a X, tem que ser assim, assim, assado. A intimação para a SEAB, ela não pode ser no prazo de 20 dias, tem que ser no prazo de 10 dias, ou vice-versa, não lembro como é que era. Nós fixamos o prazo certo, porque tem isso também. A implantação automática ela tem que ser a intimação em 20 dias, não em 10 dias, como era no provimento 90. Então, ele mudou o provimento 90, ele padronizou as homologações de acordo para aquele evento específico e ele padronizou as requisições no prazo de 20 dias. E aí começou a disparar, e daí começou, os números foram lá para cima no BI. Então, vejam, foi uma doideira que eu escutei ali e falei, vamos tocar o barco. A gente arrumou, a gente não, né? Eles arrumaram o EPROC, eu arrumei os modelos aqui da Procuradoria com o coordenador do BI, e hoje, não sei como é que tá, mas os últimos números que eu vi, a gente estava pau a pau ali com a terceira região. Então, tem outras regiões sim. Tem outro nome daí, não é implantação automática, não sei o que, Jude, uma coisa assim. Legal, doutor Fábio. A doutora Veridiana está perguntando aqui: esse projeto da conciliação tem previsão de ser aplicado além do TRF4? Tive experiência com o TRF3 e foi extremamente lento e complicado. Ah, ele está falando agora, já foi respondido. Desculpa, doutora. Então, mais alguma pergunta, pessoal? Ah, tá. A implantação automática tem no TRF3. O 9 dias, esse fluxo de acordo, não tem. Ainda, Aí é só na quarta região. Esse fluxo diferenciado. Só por aqui. enquanto. Por enquanto. Tomara. Isso aí. Gente, estamos nos aproximando aí do horário, então gostaria de mais uma vez agradecer, doutor Fábio, pela brilhante exposição, por tudo que somou, tudo que acrescentou à advocacia nessa noite. E estamos aí na expectativa de novos projetos, 9 dias, que venha sem limitação aí de número de proposta de acordo e vamos deixar o Paraná brilhando aí nas suas planilhas, com muitos acordos homologados, muitas propostas feitas e aceitas. Ó, doutora Veridiana, TRF4 é disparado melhor no PREV, é uma pena não ter outros ainda. Não terem Diferente. outros ainda, é isso mesmo. Doutor Fábio, por favor, se quiser compartilhar aí um encerramento, fica aqui o nosso agradecimento e o convite para o Dr. Fábio, para todos aqui presentes e também para quem for assistir a gente pelo YouTube. Nosso próximo encontro será dia 8 de julho, nesse mesmo horário, nesse mesmo formato. Falaremos sobre direito previdenciário e perspectiva de gênero,
com a doutora Isabela Cristina Arrieta Maziero, do nosso norte pioneiro, do nosso interior do estado do Paraná. Doutor Fábio, por favor, fique à vontade. Bom, tu disse que era tarde, que a gente queria estar falando, mas estou aqui com o coração cheio de alegria, porque sei que a conversa foi produtiva e espero ter passado esse lado diferente, porque tem muita coisa de bastidores que a OAB passou muito tempo longe, né? E aí agora, depois do mutirão, que a gente se aproximou, tanto a comissão quanto os advogados no geral, então a gente vê que aqui é diferente por isso. Agradecer o convite, estou à disposição, espero responder a todos à altura nos processos de cada um aqui, e seguimos nessa parceria agora firme e forte com a OAB. Isso aí, muito obrigada, doutor Fábio. Até próximos projetos aí. Muito obrigada a participação de todos. Até mais. Obrigado, gente. Até.